Era ainda madrugada quando a cidade de Fortaleza, com suas ruas antigas e cheiro de mar, começava a despertar. A névoa fina se arrastava preguiçosa pelas calçadas enquanto o sol, tímido, riscava o céu com tons alaranjados. A brisa salgada do Atlântico tocava os prédios e árvores como um sussurro de esperança. Entre essas ruas, um homem caminhava em silêncio, com passos firmes e um olhar perdido em pensamentos profundos. Vestia um jeans gasto, uma camiseta branca que já tinha visto dias melhores e um boné que escondia parte do rosto conhecido por milhões ao redor do mundo, Ricardo Isaacson, o Kaká. Mas ali ele não era astro, ídolo ou celebridade. Era apenas um filho de sua terra, voltando ao lugar onde depositara tanto de sua alma. Kaká sempre sonhara com aquele hospital. Desde pequeno, quando via vizinhos e até sua própria mãe esperarem por horas na fila de um posto de saúde em Cuiabá, ele prometera a si mesmo: se um dia eu puder, vou criar um lugar onde os pobres possam ser atendidos com dignidade. E aquele dia chegará. Após anos de sucesso nos gramados, ele investira grande parte de suas economias na construção do Hospital Esperança Viva, um símbolo de seu compromisso com os mais necessitados. Mas Kaká nunca permitiu que o hospital levasse seu nome. Não queria placas, bustos, homenagens vazias. Dizia: esse hospital não é sobre mim, é sobre aqueles que precisam dele. Por isso, sua visita naquela manhã era discreta. Nenhum aviso, nenhuma comitiva, nenhum repórter. Ele queria ver o hospital como ele realmente era no dia a dia, sem maquiagens, sem encenações. Ao atravessar os portões de ferro, Kaká sentiu um calafrio. O prédio era imponente, moderno, bem cuidado. Mas o que viu e ouviu nos primeiros passos cortou sua alma. Olhares frios, vozes duras, funcionários apressados que mal notavam os rostos aflitos dos pacientes sentados nos bancos de espera. Andou pelos corredores largos, de piso brilhante, onde suas pegadas ecoavam como lembretes de sua decepção. Em um canto, avistou um senhor muito idoso, encolhido em uma cadeira de plástico, tremendo, o rosto contorcido de dor. Os olhos marejados fitavam o nada, como quem havia desistido de pedir ajuda. Kaká se aproximou, ajoelhou ao lado dele e falou com doçura: o senhor está sentindo muita dor? Eu posso chamar alguém, por favor? O homem fez menção de falar, mas a voz se perdeu num gemido. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Kaká olhou em volta, buscando algum olhar solidário. Mas todos os funcionários passavam apressados, com os olhos vidrados em papéis, pranchetas, telas de celular. Até que um médico jovem, de jaleco impecável e ar apressado, surgiu. Kaká se levantou e acenou: doutor, por favor, esse senhor precisa de ajuda urgente. O médico o olhou de cima a baixo e respondeu com desdém: quem é o senhor para me dizer o que fazer? Não crie confusão. Saia daqui e não atrapalhe. E seguiu seu caminho sem nem olhar para o idoso. Kaká sentiu o peito apertar. Não era por orgulho ferido. Ele já ouvira vaias, críticas, ofensas em campos de futebol no mundo todo. Mas ali, naquele hospital que fora sonho e promessa, ele via a frieza se instalar onde deveria haver compaixão. Segurou a mão do senhor com firmeza e disse: eu não vou deixar o senhor assim. O senhor tem minha palavra. Correu até a recepção. A atendente, entretida no celular, o olhou com impaciência. O que o senhor deseja? Por favor, alguém do plantão. É um caso urgente. Ela bufou. Sem hora marcada, sem atendimento. O chefe está ocupado. O senhor está atrapalhando. Kaká entendeu naquele momento. Se revelasse quem era, veria portas se abrirem e sorrisos falsos. Mas isso não resolveria o problema real. Ele queria ver a verdade, nua e crua. Quando voltou, um segurança já o esperava. Por favor, o senhor deve se retirar. Está causando tumulto. Kaká lançou um olhar de dor ao prédio, às pessoas, ao sonho que parecia ter virado um pesadelo. Saiu, mas jurou ali: não deixaria o hospital de sua alma se perder. O sol já subia no céu de Fortaleza, lançando raios fortes que atravessavam os vidros do Hospital Esperança Viva e iluminavam o chão claro do saguão. Mas o calor lá fora contrastava com o frio que Kaká sentia dentro do peito.
Ele caminhava devagar em direção ao portão, mas algo o fez parar. Ele virou-se e olhou uma última vez para o prédio que, em outros tempos, simbolizava seus sonhos. E, ali, tomou uma decisão. Sem hesitar, deu meia volta e entrou novamente no hospital. Mas agora seus passos tinham outra firmeza. Não havia mais espaço para decepção. Havia, sim, uma missão a cumprir. Kaká seguiu direto para o último andar, onde ficavam os escritórios da direção. Os funcionários o observavam curiosos enquanto ele caminhava pelos corredores. Um segurança apressou o passo atrás dele, tentando barrá-lo. Senhor, não é permitido subir sem autorização. Kaká o encarou com um olhar sereno, mas tão firme que o homem hesitou. O ex-jogador continuou até a sala principal. Bateu na porta com energia e ouviu. Pode entrar. O diretor do hospital, um homem corpulento, estava sentado atrás de uma mesa repleta de papéis e pastas. Quando viu Kaká, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, o senhor Kaká. Se eu soubesse que o senhor viria, teríamos preparado uma recepção digna. Mas Kaká não se sentou. Ficou de pé, os olhos fixos no homem à sua frente. Sua voz, serena, transbordava uma dor que não podia mais ser contida. Não vim para ser recebido com tapete vermelho. Vim para perguntar: o que fizeram com o coração deste hospital? O diretor, atônito, tentou se explicar. Senhor, nós fazemos o possível, mas há muitos pacientes, poucos recursos, muita pressão. Kaká balançou a cabeça, desapontado. Não estou aqui para ouvir desculpas. Estou aqui para ver ação. Hoje vi um hospital sem alma. Vi um idoso abandonado, um pobre humilhado, um lugar onde a compaixão foi esquecida. Isso não é a esperança viva que eu sonhei. O diretor abaixou a cabeça, constrangido. Tem razão, nós falhamos. Ainda dá tempo de mudar, disse Kaká. Quero uma reunião com todos os chefes de setor, médicos, enfermeiros, recepcionistas, seguranças. Todos, em 30 minutos, na sala de reuniões. Sem saída, o diretor ordenou a convocação. O burburinho se espalhou pelo hospital. Kaká quer falar com todos. Em pouco tempo, a sala estava cheia. Médicos, enfermeiros, auxiliares, seguranças, até faxineiros. Os curiosos, outros tensos, alguns envergonhados. Kaká subiu em um pequeno palanque. Nada de paletó, nada de microfone. Apenas ele e sua verdade. Seus olhos percorriam os rostos na plateia. Rostos que ele tanto queria que compartilhassem de seu sonho. Hoje eu vi com meus próprios olhos aquilo que nunca quis ver neste hospital. Um lugar frio. Um lugar onde os pobres têm medo de entrar. Onde um idoso chora sozinho, sem socorro. Onde quem deveria salvar vidas olha para o celular em vez de olhar nos olhos do doente. A sala mergulhou em silêncio. Os rostos se abaixaram. Uma lágrima escapou do rosto de uma enfermeira mais velha. Kaká continuou. Eu sonhei com um hospital onde ninguém perguntasse quanto você tem, mas como podemos ajudar. Um hospital onde o paciente mais pobre recebesse o mesmo cuidado que o mais rico. Onde os profissionais tivessem orgulho de vestir o jaleco. Esse era o meu sonho. Esse era o nosso compromisso. Sua voz, que não aumentava o tom, ecoava poderosa, cortando o silêncio. Se hoje eu fosse só mais um anônimo, teria sido expulso e humilhado. Mas não me dói por mim. Dói por todos os que saíram daqui derrotados, sem esperança. Um jovem médico levantou a mão, com voz embargada, disse: Senhor Kaká, o senhor tem razão. Nós nos perdemos. O diretor se pôs de pé, olhos marejados. Eu também peço perdão. Perdão ao Senhor. Perdão aos nossos pacientes. A partir de hoje, faremos diferente. Kaká então apresentou suas propostas, claras e firmes. Marca de seleção branca: criação de um comitê de ética e humanização, com representantes de todos os setores e da comunidade. Marca de seleção branca: treinamento obrigatório de atendimento humanizado para todos, sem exceção. Marca de seleção branca: canal direto de denúncias, anônimo e eficaz. Marca de seleção branca: fim da exigência de adiantamento para emergências.
Marca de Seleção Branca reuniões abertas semanais para ouvir funcionários e pacientes. Desta vez, o aplauso que veio não foi formalidade. Foi aplauso de alma. Aplauso de quem, naquele instante, despertava para um novo começo. Os aplausos ainda ecoavam pelo auditório quando Kaká desceu do pequeno palco improvisado. Mas ele sabia, o verdadeiro trabalho começava ali. Era hora de transformar palavras em atos, intenções em realidade. O Hospital Esperança Viva precisava não apenas de um novo discurso, mas de uma nova alma, viva e presente em cada canto, em cada gesto. Naquela mesma tarde, Kaká recusou qualquer convite para reuniões formais. Não queria sentar-se em poltronas confortáveis ao lado da diretoria. Em vez disso, caminhou pelos corredores, com o mesmo olhar atento e o coração aberto. Chegou primeiro à emergência. Ali, encontrou uma jovem mãe, o rosto marcado pelo cansaço e pela angústia, tentando acalmar o filho de 3 anos, com o rosto vermelho de febre. Kaká se agachou, colocou a mão na testa da criança, sentiu o calor que queimava e se dirigiu ao médico próximo. Por favor, doutor, essa criança precisa de atendimento urgente. O médico hesitou por um instante, mas algo no olhar firme e sereno de Kaká o fez agir. Em poucos minutos, o menino estava sendo atendido. A mãe, emocionada, segurou a mão de Kaká e sussurrou: "Que Deus abençoe o senhor. O senhor devolveu minha esperança." No andar superior, Kaká entrou discretamente em uma das enfermarias. Lá, uma senhora idosa estava sentada na beira do leito, os olhos perdidos no vazio. Ao vê-lo, sorriu com doçura. "Ah, meu filho, é você que está mudando o clima deste lugar. Há tempos eu não sentia tanta paz aqui." Kaká se sentou ao lado dela, ouviu suas histórias, suas dores e seus sonhos. Prometeu que aquele hospital seria, sim, um lugar de cura não apenas para o corpo, mas também para a alma. Enquanto isso, o diretor, inspirado por Kaká, também desceu de sua sala. Pela primeira vez em muito tempo, ele andava entre os pacientes, conversava com os funcionários, ouvia reclamações sem se justificar, anotava ideias, agradecia os gestos. Ele ajudou a empurrar cadeiras de rodas, carregou prontuários, ofereceu água a acompanhantes. Pequenas atitudes começaram a se espalhar como uma onda silenciosa. Marca de Seleção Branca enfermeiras passaram a trazer mantas de casa para aquecer pacientes nas madrugadas frias. Marca de Seleção Branca médicos começaram a organizar mutirões para atender mais gente nos horários de maior demanda. Marca de Seleção Branca seguranças, antes distantes, agora ajudavam a orientar, a carregar bolsas, a oferecer assentos. Eram gestos simples, mas que transformavam o hospital. Os corredores antes frios e impessoais agora eram preenchidos por sorrisos, olhares gentis, palavras de encorajamento. A comunidade percebeu a diferença. As filas, antes marcadas por rostos tensos e desconfiados, agora exibiam pessoas que, mesmo na dor, sentiam-se acolhidas. As redes sociais passaram a divulgar histórias de gratidão, fotos de médicos ajoelhados ao lado de pacientes, vídeos de enfermeiras ajudando idosos a caminhar pelos corredores. As reuniões abertas começaram a fazer parte da rotina. Toda semana, funcionários e pacientes sentavam-se juntos para discutir o que poderia ser melhorado. Surgiram ideias criativas: colocar músicas suaves nas salas de espera, pintar as paredes com cores mais alegres, criar uma pequena biblioteca para acompanhantes e pacientes. Os resultados logo apareceram. Pacientes voltavam para agradecer depois de alta. Doações começaram a chegar. Voluntários se apresentavam para colaborar. O Hospital Esperança Viva, antes motivo de críticas e desconfiança, agora era visto como exemplo de humanidade. Meses depois, a equipe do hospital organizou uma cerimônia simples para homenagear Kaká. No auditório lotado, com médicos, enfermeiros, recepcionistas, pacientes e familiares, ele subiu ao palco como sempre, discreto, de jeans, camiseta branca e aquele sorriso sereno que dizia mais do que qualquer palavra. Ele olhou para a plateia, emocionado, e disse: "Eu não quero meu nome em paredes, nem estátuas, nem placas de ouro. Meu maior presente é ver cada um aqui, de coração aberto, cuidando de quem mais precisa."
Esse é o maior troféu da minha vida. O silêncio tomou conta do lugar por alguns segundos, e então, um aplauso verdadeiro, profundo, tomou o auditório. Não era um aplauso para um astro, mas para um homem que tinha devolvido ao hospital sua razão de existir. Kaká deixou o hospital naquele dia como entrou, sem alarde, sem holofotes, mas sua presença permaneceria em cada gesto de bondade, em cada sorriso no rosto de quem lá trabalhava e de quem ali buscava esperança. O Comitê de Ética e Humanização seguia ativo. As denúncias anônimas eram apuradas com rigor. Os treinamentos de atendimento humanizado continuavam. O Esperança Viva, enfim, era o que o nome dizia. Um lugar onde a esperança vivia e se renovava a cada dia. Dedo indicador apontando para a direita, a fama não salva. Só o amor verdadeiro pode curar as almas mais aflitas.